Chega o momento de meditarmos na palavra do Senhor, aqui no livro de Isaías, capítulo 55. Palavra do Senhor que diz assim, Isaías 55, 6: Buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Meus amados ouvintes, o título do capítulo desse versículo diz que todo povo é convidado a procurar a salvação. O capítulo começa com um convite. A vós, todos os que tendes sedes, todos os que tendes sede, vinde às águas, e vós que não tendes dinheiro, vinde comprai e comei, sim, vinde e comprai sem dinheiro e sem preço vinho e leite. Uma condição essencial à salvação é a fome. Uma condição essencial à salvação é a fome, a sede espiritual, por perdão e comunhão com Deus. É notório de todos que estamos vivendo dias difíceis, dias em que a multiplicação da iniquidade tem sido absurda, tão grande que para todos os lados que se veem há corrupção. E a Bíblia diz que por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriaria. Veja que a Bíblia não diz o amor de todos, mas o amor de muitos. Talvez você tenha sentido isso na tua casa. Talvez você tenha sentido isso no rol dos seus familiares, conhecidos, amigos, colegas de trabalho. Você tem visto isso, tem acompanhado isso pelas mídias, a qual você tem acesso. Recentemente, todo o Brasil e o mundo ficaram chocados com a denúncia de uma enfermeira que entregou-lhe seus colegas de trabalho que estavam desligando os aparelhos quando ainda os pacientes estavam vivos, tirando-os do direito do uso do oxigênio. Você olha para um cenário desse, diante de uma pandemia que o mundo enfrenta, e aqueles qual você espera o cuidado, você se depara com atrocidade. O que dizer do homem que fora filmado e todo o Brasil também pôde vê-lo dentro do saco de um defunto, de fralda, algodão no nariz e na boca, mas ainda vivo, respirando, levantando as mãos e dado como morto. Temos vivido dias assim. O que dizer do abuso de autoridade, do autoritarismo? O que dizer da política comprada, vendida, corrompida? Tudo isso a Bíblia já dizia há muito tempo atrás que aconteceria. Poucos deram crédito. Poucos ouviram, outros ignoraram. Mas se esqueceram que passará os céus e a terra, mas as palavras do Senhor não hão de passar. Em Isaías 55, 14, 15, o profeta escreveu dizendo: a justiça é posta de lado e o direito é afastado,
A verdade anda tropeçando no tribunal e a honestidade não consegue chegar até lá. A verdade desapareceu e os que procuram ser honestos são perseguidos. O livro mais atual de todos os tempos, a Bíblia Sagrada. Tudo que estamos vivendo, registrado em suas páginas. Pessoas que não temem a Deus, não entram pelas portas e não querem que outros entram. E Jesus já dizia às autoridades daquela época: vocês não entram e não deixam os outros entrar. Temos vivido esses dias. Não temem a Deus e ainda querem impedir aqueles que o temem de o adorar e de se aproximar a Ele. Nunca os direitos humanos foi tão violado na história da humanidade. Mas o Senhor convida a nação e o mundo, ainda nos dias de hoje, pela boca do profeta Isaías: buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. E a condição essencial para uma salvação genuína em Deus, para a salvação, a condição é a fome e a sede espiritual. Para alcançar o perdão e voltar à comunhão com Deus. Sem fome de Deus, sem sede de Deus, é impossível se aproximar de Deus. Nesse capítulo, os israelitas que abandonaram a Deus e a sua justiça são convidados a voltar a Ele para serem restaurados à comunhão e à bênção. Por que receberam esse convite? Porque o pecado estava no meio daquele povo. Por que receberam esse convite? Também pelo fato que o pecador deve buscar a Deus enquanto está em vigor e a sua promessa de ouvi-lo, enquanto ainda se pode achar o coração de Deus. Observe bem o versículo 6: buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Buscai fala de uma atitude, esforçar-se para achar algo ou alguém. Buscai, se esforce para buscar ao Senhor, se esforce para achar ao Senhor. Neste caso aqui é alguém, o Senhor, o dono da vida. O que disse? Inclinai os vossos ouvidos a mim, ouve e a vossa alma viverá. Versículo 3. Buscai fala de uma atitude. Talvez você tenha atitude para tudo. Tem atitude para errar. Tem atitude para precipitar, para escandalizar, para envergonhar, para perseguir, para maltratar. Talvez você tenha atitude para fugir para o campo, para se esconder. Mas você precisa ter atitude para buscar o Criador enquanto você o pode achar. Enquanto fala do tempo oportuno. 2 Coríntios 6, versículo 1 e 2 diz: e nós, cooperando também com ele, vos exortamos a que não recebais a graça de Deus em vão. Porque diz: ouve-te em tempo aceitável e socorre-te no dia da salvação. Eis aqui agora o tempo aceitável,
E eis aqui agora o dia da salvação. Esse é o tempo. É agora o dia da salvação. Hebreus capítulo 3, versículos 7 ao 11. Diz, portanto, como diz o Espírito Santo, se ouvirdes hoje a sua voz, você precisa hoje ouvir a voz de Deus. Você tem se surpreendido com tantos conhecidos descendo à sepultura. Você se assusta e diz, meu Deus, quem diria? Mas não se esqueça que eu e você estamos na fila. Só não sabemos o dia, a hora, nem a desculpa que se dará da nossa partida. Vão colocar a culpa em alguma coisa, ou numa gripe, ou numa dor de barriga, ou na bactéria, só Deus sabe o que vai ser, mas todos nós temos um dia, se o Senhor não vier antes arrebatar a tua igreja, todos nós iremos partir e retornaremos ao pó da terra. Mas, portanto, como diz o Espírito Santo, se ouvirdes hoje a sua voz, ouça hoje a voz do Espírito Santo. Não endureçais o vosso coração, como na provocação no dia da tentação no deserto, onde vossos pais me tentaram, me provaram e viram por 40 anos as minhas obras. Por isso me indignei contra essa geração e disse, esses sempre erram em seu coração e não conhecem os meus caminhos. Assim jurei na minha ira que não entrarão no meu repouso. Não continue errando, não continue em ignorância, senão você vai perder o repouso do Senhor. Você não vai entrar no repouso de Deus. Não percamos o tempo para buscarmos ao Senhor, para nos aperfeiçoarmos, para alcançarmos o repouso do Senhor. Buscai ao Senhor, buscai ao Senhor. Buscai ao Senhor fala de uma atitude. Número 2, buscai ao Senhor fala do tempo oportuno, enquanto. Buscai ao Senhor, número 1, fala de uma atitude. Enquanto, número 2, fala de uma oportunidade, um tempo oportuno. Número 3, se pode achar. Se pode. Poder aqui fala de uma condição. Poder aqui é uma condição, porque você e eu podemos agora mesmo nos resolvermos com Deus. Podemos agora mesmo invocá-lo, confessar os nossos pecados, confessá-lo abertamente. Podemos agora mesmo achar. Podemos abrir a nossa boca e confessá-lo como nosso único Senhor e Salvador. Você pode, eu posso, nós podemos agora o achar. Com choro, com pranto, podemos. O primeiro é a atitude, o segundo é a oportunidade e o terceiro é a condição. Buscai, atitude, enquanto, tempo oportuno. Se pode, condição, achar. Achar fala do resultado de quem buscou. É o resultado de quem busca, encontrar, é achar. Quem busca, acha, isso é o resultado de um esforço. Jeremias 29, 13 ao 14, e buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. E o versículo 14 diz, e serei achado de vós, diz o Senhor. Porque quem busca ao Senhor o encontra quando busca de todo o coração.
Buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Invocai-o enquanto está perto. A palavra invocar é chamar em auxílio, pedir assistência, recorrer. Invocai-o fala de uma direção divina. Invocai-o, peça ajuda a Deus, recorre a Ele. Por quê? Enquanto está perto. Está fala de um estado, está fala de uma presença, perto fala de uma distância. A palavra perto quer dizer muito próximo ou junto. Muito próximo ou junto. Buscai ao Senhor, atitude, número 1. Enquanto, número 2, tempo oportuno. Se pode achar, condição presente, número 3. Se pode, número 3, condição presente. Número 4, achar, resultado. Número 5, invocai-o, direção divina, invocai-o. Número 3, enquanto está fala presença, Ele está presente, está perto, muito próximo. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Invocai-o enquanto está perto. Você que está perto nesta manhã, você o pode o achar. A mulher do fluxo do sangue, ela creu que se ela tocasse na orla de Jesus, ela seria curada, mas ela estava longe. Então ela buscou ao Senhor. Ela entrou naquela cidade desafiando a própria lei. Ela estava longe quando creu, mas ela buscou ao Senhor, porque ela podia o achar naquela ocasião. Ela soube de alguma maneira que Jesus estava chegando naquele lugar. Mais de 3.000 almas apertava e oprimia Jesus naquele momento. Mas ela o achou. Ela veio buscando desde que deixou o arraial das imundas. E quando ele estava perto, vindo por detrás, ela tocou na orla de Jesus. Fora da cidade ela creu, mas quando ela chegou na cidade, ela usou a fé. Ela tocou na orla de Jesus. Quando eu creio, eu falo. E quando eu uso a fé, eu faço. É preciso clamar a Deus. Um homem salvo em Jesus Cristo hoje, ex-satanista, responde a pergunta daquele que o está entrevistando. Eu devo orar em voz alta ou baixa para vencer os principados malignos, para romper com a minha fé? Aquele homem diz: você deve orar em alta voz. Ele diz: por quê? Ele falou: porque Satanás, ele não é onisciente. Ele precisa ouvir para obedecer à autoridade do nome de Jesus. Para se vencer, é preciso clamar. Para vencer na vida, é preciso clamar, invocar o nome do Senhor. Clamar é petição, clamor é petição em alta voz.
Se não há clamor, não há resposta. Quando você clama, até você sente que algo está acontecendo, porque você está ouvindo o que você está clamando. A sua voz ecoa no lugar. O ambiente sente que existe vida no nome de Jesus saindo pela tua boca. E tudo responde e se submete ao nome de Jesus. Há muitas pessoas que digam, oram, mas sentem vergonha de expressar o que creu, usando a fé, elevando a sua voz. Clamou. Aquela mulher buscou ao Senhor enquanto ela podia achar. Mesmo 12 anos de fluxo no seu sangue, fluxo na carne. Mesmo 12 anos, talvez ali com anemia profundíssima. Mas ela pôde achar a Jesus. E ela foi ao encontro dele, não ficou lá murmurando, reclamando, pondo a culpa no pai, na mãe, ou nos sacerdotes da cidade, não. Ela diz, eu tenho tempo. Enquanto me é oportuno. Ainda eu respiro, ainda as minhas pernas se movem. Eu ainda tenho um resquício de saúde aqui, que dá para achar Jesus. E ela foi, entrou na cidade, vindo por detrás, caindo entre trancos e barrancos, tocou na orla de Jesus. Sentiu a glória de Deus. E Jesus diz, alguém me tocou. Porque eu senti que de mim saiu virtude. Foi tanto poder que saiu de Jesus, que ele sentiu o poder dele saindo. Que toque de fé, que extraiu o poder de Jesus. Ela buscou enquanto podia achar. A Bíblia diz em Isaías 6:1, no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi ao Senhor, eu vi também ao Senhor sentado sobre um alto e sublime trono. E a cauda do seu manto enchia o templo. Em outras traduções diz, e o seu séquito enchia o templo. Você consegue perceber a glória de Deus ali na passagem da mulher do fluxo de sangue? É a mesma glória aqui que Isaías viu. No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi ao Senhor sentado sobre um alto e sublime trono, e o seu séquito enchia o templo. A cauda do seu manto enchia o templo. Não entendeu? A sua orla enchia o templo. A mulher do fluxo de sangue tocou na orla da glória que enche o templo. Aleluia. A glória que Isaías viu no céu, que emanava da orla de Deus, é a mesma glória que traz cura, que traz um milagre na vida daquela mulher. Para ela foi uma faísca dessa glória que Isaías viu, mas foi o suficiente para ela se sentir restabelecida
E quando Jesus perguntou, alguém me tocou? E alguém diz, Jesus, todo mundo está te tocando. Ele diz, não, saiu poder de mim, saiu virtude. E a Bíblia diz, vendo ela que não poderia se ocultar, disse, foi eu, Jesus, que toquei em ti. Contou todo o processo, desde que estava fora da cidade, dizendo, lá eu criei, mas aqui eu usei minha fé. Lá eu pensei, mas aqui eu pus em prática. Lá eu projetei, mas aqui eu estendi minhas mãos. E quando eu toquei no Senhor, aconteceu do jeito que eu criei lá em casa. Lá em casa eu criei, mas não podia tocar. Mas aqui não era hora de crer, era hora de usar fé. Eu toquei e eu fui curada. Jesus diz, filha, a tua fé te salvou. Vai em paz. Ela achou o Senhor. Enquanto ela podia achar, ela ainda tinha vida. Você pode até viver sem Jesus, mas você não vai querer morrer sem Ele, porque o dono da sua alma vai vir te buscar na hora que você der o último suspiro. Mas na hora em que você não tiver condição de falar, não tem como você alcançar salvação, porque a salvação ela tem que ser declarada. Com o coração você crê, mas com a boca se faz confissão para a salvação. Não se confessa com a mente, se confessa com a boca. Você hoje pode confessá-lo publicamente, sem vergonha. Eu creio, eu recebo como meu único e suficiente Salvador da minha vida. Busca o Senhor hoje, enquanto você pode achar. Vamos orar ao Senhor. Eu te convido para juntos orarmos ao Senhor. Buscai. Buscai ao Senhor. Atitude. Enquanto tempo oportuno, se pode, condição presente, achar resultado, invocai-o, direção divina. Enquanto está presença perto, muito próximo. Busca o Senhor. Ainda dá tempo. Oremos ao Senhor. Neste momento, vamos unir a nossa fé. Vamos falar com aquele que tem o poder de nos abençoar. Porque Ele é Deus. É momento de oração. Senhor nosso Deus, eterno Pai, nós te louvamos e te adoramos. Acabamos de meditarmos na tua palavra, Deus. Tua direção divina, buscai ao Senhor. Enquanto podemos achar. É tão direta que é impossível não reconhecermos a nossa falta, a nossa falha e as muitas distrações que temos nos envolvido durante os dias. Mas nesse tempo oportuno, nos humilhamos diante de Ti
E te pedimos, Deus, mesmo que nós não saibamos como nos achegarmos, mesmo que não tenhamos a receita certa para nos aproximarmos, a nossa simplicidade, permita-nos encontrá-lo e permita-se ser achado. Dai a nós a graça de encontrarmos o Senhor no silêncio, e mesmo em meio aos muitos barulhos da vida, possamos ainda ouvir o Teu Espírito Santo, que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo, para que, se ainda hoje, nessa porta que é Cristo que está aberta, alguém desejar entrar, encontre passagem juntamente conosco, possamos junto andar no caminho que é Cristo, para alcançarmos uma vida de crescimento na verdade, que é o Senhor, para alcançarmos vida e vida com abundância em Ti. Dá-nos força para buscarmos. Dai força a esse homem para se erguer, para esta varoa de se levantar e buscar o Senhor enquanto, para que não chegue aquele momento de entrar em desespero e dizer: por favor, diga para o povo lembrar de mim. Mas que no dia de hoje, com saúde, o Senhor possa ser buscado. A saúde desse homem e dessa mulher, o Senhor possa ser lembrado e confessado como único e suficiente Salvador das nossas vidas. Eu abençoo esta mulher e esse homem, que até este instante, esse jovem, parou para ouvir, pois só ouvem quem tem sede e fome de justiça. Só ouvem a Tua palavra quem é de Deus, pois a Tua palavra diz: quem é de Deus ouve a palavra de Deus, pois ela é vida para aqueles que a comem. Como disse o profeta: achando as Tuas palavras, logo as comi, e foi gozo e alegria para a minha vida. Abençoe, Jesus, todos quanto ouviram a Tua palavra, e dai a eles força para se achegar a Ti, em nome de Jesus. Amém e amém.